Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Sabrina do Jornada dos Últimos Dias e hoje eu quero passar um assunto muito importante para todos nós, principalmente para os nossos queridos irmãos que ainda estão dormindo, que precisamos acordar urgentemente para certos tópicos que estão na nossa cara e a gente não consegue ver, porque se você tá dormindo, se Deus, nosso Pai querido, não te acordou ainda, Ele está usando as pessoas para tentar te acordar. Então eu peço que vocês escutem essas mensagens com respeito, principalmente, porque eu estou falando da palavra de Deus, entendeu? Não é nada para querer ganhar atenção ou querer ganhar likes, querer ganhar nada disso. É simplesmente pelo fato que quando você descobre a verdade, você tem que passar, né? Você já vira um trabalho, né? Uma missão. Então, eu tô aqui humildemente pedindo a atenção de vocês para falar desse tópico. E assim, são lugares que a gente passa, que a gente vai com a família, que a gente vê todos os dias da nossa vida, principalmente quem mora em São Paulo, na Praça da Sé. É um lugar que passa batido, né? Eu já morei lá e eu vivia por ali, eu entrava, eu passava e o véu na cara, você não enxerga nada, né? Tem uma também na minha cidade de Taubaté. E assim, tem muita confusão nesse tema, porque o segredo, né? O maior segredo da humanidade é o lugar que a gente vive, né? Primeiramente, que é que nós não vivemos nesse modelo heliocêntrico de, né, do espaço. Espaço infelizmente, é ficção, é coisa de Hollywood mesmo, né? E a gente tem que começar a tentar acordar e tentar ajudar as pessoas que estão querendo acordar, e também os que não estão vão ter que ficar ouvindo esse tipo de coisa agora, porque é um assunto que está liberado, a gente realmente está tendo autorização de Jesus Cristo para poder ficar falando disso, né? Que não é. Senão, a gente já teria sido. Ninguém mais estava falando disso, né? Se não fosse uma coisa protegida, agora a gente já teria sido banido, né? Os terra plana e todo mundo já teria sido silenciado. Então, não fomos silenciados, nós só vamos crescer agora. Agora, aguente a gente, né? E assim, esses lugares, tá? São lugares magníficos, que têm uma arquitetura inclu- incrível e que a gente não consegue ver, né? A gente acha que, foi construído em 1900, foi construído em 1700, foi construído em 1100, foi construído em 900 e como que eles são iguais? Como que esses lugares são iguais, entendeu? Como que você pega uma catedral, a catedral de Chartres Cathedral, na França, que é datada de 1100, e pega a nossa Praça da Sé, e elas são iguais, iguaizinhas, com o mesmo material, a mesma arquitetura, com a mesma doma de cobre verde, com a mesma. O interior, então, é assim, é assim, como que a gente vive nesse lugar com essas provas vivas e a gente não se questiona, né? E quem se questiona, o que eles vão achar hoje em dia, né? Você vai achar Tartária, o Império de Tartária, né? Que também é uma coisa que agora que tá sendo falada. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar. E se você pega os mapas antigos, tem lá Tartária e tal. Só que, e que se eu falar pra vocês que esse talvez seja o segundo, para mim é o segundo maior segredo e a coisa mais maravilhosa do mundo que existe, que tá guardada da gente, que é, eles usam a Tartária como controle de oposição, porque a verdade verdadeira mesmo ninguém tá falando, né? Pouca gente que tá falando. Aqui nos Estados Unidos, as pessoas estão falando muito sobre isso agora. É lindo de se ver, sabe? Você entra no Instagram, tá lá as pessoas comentando, falando disso, e no Brasil a galera tá dormindo ainda, entendeu? Então, assim, a minha intenção aqui é passar as pesquisas que eu tô adquirindo na língua inglesa para o português, porque não tem. Então, assim, vamos pegar os mapas e vamos entender o que é a Tartária no mapa, né? E o porquê que ninguém nunca ouviu falar isso nos livros de história, em aula, e todo mundo aí, professor de história, professor de biologia, professor de tudo quanto é isso, e ninguém ouviu falar disso, né? E quem ouviu falar, ouviu como mito, né? Mito do Império de Tartária, né? Que na verdade é o controle da oposição, porque eles estão escondendo o milênio de Jesus Cristo, tá? Jesus Cristo, ele veio e ele cumpriu com a palavra que ele falou, né? Aqui tem, né, os versículos que vocês podem ver que ele falou com a geração daquela época e ele prometeu para eles,
tá? A Bíblia, ela tem começo, meio e fim, né? Deus, ele é o alfa e o ômega. Ele já está no final e ele já fechou o livro, já encerrou. Então, assim, quando você começa a ler a Bíblia, depois de descobrir a verdade, você tem que se perguntar coisas, entendeu? E pra mim, a primeira pergunta que eu fiz, eu acordei, aí Deus falou, olha, a Terra é plana pra mim, entendeu? Foi isso que aconteceu. Eu tive direto de Deus, uma mensagem, não foi nem Jesus naquele momento, eu senti que foi o Criador mesmo que falou, meu, vai lá fora e olha o sol, olha a lua, e isso é o nosso calendário, e hora de acordar. E depois, quando eu comecei a pesquisar, porque não acaba mais, né? Conhecimento não tem mais fim, né? Cada dia eu descubro coisas novas. E quando eu comecei a pesquisar, eu fui direto para as catedrais. Eu saí da Terra plana e já comecei a me perguntar, mas e aí, né? Quem somos nós na Bíblia, né? Aonde somos nós na Bíblia? Né? Qual é a parte que está falando com a gente, né? E eu comecei a entender. Eu acredito que, né, são palavras de conhecimento mesmo que Deus dá pra gente e a gente tem que começar a se achar porque realmente Deus escolheu a gente pra falar sobre essas coisas, não sei, né, a misericórdia dele é tão grande porque eu sou uma pessoa, né, uma pecadora, uma pessoa completamente, né, que tinha tudo pra dar errado e, né, ele resolveu me dar a misericórdia dele e me acordou, né. E aí você vai para as catedrais. A minha sequência foi essa. Eu fui para as catedrais, quase morri quando eu descobri as catedrais. Eu falei, nossa, não quero mais viver aqui. Que lugar horrível que é esse, né? Porque você percebe, né, que tinha coisas muito melhores antes, né? Que esse negócio de carro e casa, apartamento e rolê e tudo isso não é nada, né? Não é nada. A gente não foi criado para isso, a gente não foi o design superior de Deus não foi isso, né? E por isso a importância de ler as leis de Moisés, de ler os livros todos da Bíblia e seguir à risca, não é seguir o que você acha que é legal lá, entendeu? Tem que seguir do começo ao fim à risca. E eu seguindo, né? Comecei a transformação total. Eu sinto que eu morri e nasci de novo. E nessa morte que eu tive, eu comecei a perguntar, né? Aonde a gente tá na Bíblia, né? Quem somos nós? Qual é a palavra que é pra gente? E eu fui direto pra temporada curta de Satanás, né? Que é depois do Apocalipse, que é no Apocalipse 20, que é depois da todo o Apocalipse que já aconteceu, né? E tem muitas provas, né? Eu não tô aqui falando, eu acho que aconteceu isso, eu tenho 200% de certeza que aconteceu isso, entendeu? Não me pergunte como, não tô me achando, não é nada disso. São palavras de conhecimento de Deus. Então, não sou só eu que tô falando isso, mas talvez no Brasil seja uma coisa nova para as pessoas, entendeu? E eu não quero causar nenhuma desavença aí, mas eu queria muito atrair a atenção dos evangélicos e dos terraplanos para isso aqui agora que tá acontecendo, né? E aí você vai lá no capítulo 20 do Apocalipse e você vai ver lá que a gente está na temporada realmente que Satanás está à solta enganando as nações, né? E combina bastante com a nossa, né? Com a nossa vidinha aqui, né? Que não passa disso, né? Que é só trabalhar, nascer, estudar, ficar igual na cadeia, né? Porque a escola é muito comparada com cadeia, né? Com aquele sistema de 8 horas e um sistema para todos. Isso não funciona, né? Que tem as crianças que elas são realmente. Tinha que ser um sistema que você tivesse ali, entendeu? Um lugar aberto, uma fazenda, e cada criança poderia experimentar coisas, entendeu? E cada um ia se sobressaindo, e quem não quisesse aprender aquilo, vamos descobrir o que ele quer aprender, entendeu? Não, essa criança ela tem problema, vamos repetir ela de ano, né? Pra ela aprender, né, a forçar na cabeça dela, né? O que eu acho que eu era uma dessas crianças, eu não me adaptava com esse tipo de conhecimento, entendeu? Porque no fundo a nossa verdade ela fica ali dentro, né? Brigando com você, né? Então você é uma criança problemática, você na verdade é uma criança escolhida por Deus, né? Porque você não quer aprender essas coisas, entendeu? Aquele sistema de 8 horas ali numa sala com aquela luz na sua cabeça e aquela comida é igual penitenciária, é igualzinho, tá? Não tem nada que não tem que tirar, não tem o que pôr. Escola e penitenciária é a mesma coisa. E esse sistema foi desenvolvido, né, pelos nossos malditos, desculpa, eu ia falar queridos, mas não dá, Rockefellers, né, que eles desenvolveram esse sistema. Tem até o Rockefeller pai lá, o chefe, o vô, não sei, que falou que ele queria fazer um mundo de
trabalhadores, não de pensadores, entendeu? Então eles não queriam que a gente fosse pensadores, mas isso eu vou deixar para um outro vídeo, porque é muita informação, então vamos pegar o foco das catedrais e do milênio, né? E aí quando você descobre que você tá no milênio, a informação começa a chover na sua cabeça, porque as catedrais começam a virar uma coisa assim, você não consegue desver mais, entendeu? Você começa a pesquisar, você começa a ver, você começa a somar, você fala, nossa, é isso mesmo, entendeu? E os mapas de Tartária são mentira, porque na verdade tem mapas, eu tô numas pesquisas dos mapas que achamos a Terra de Jesus, entendeu? Que no milênio eles reinaram por 1000 anos, tá? Jesus Cristo, ele ficava nesse lugar onde tem o Monte Zion, que é onde tem a Antártica lá, todos as restrições lá, que não pode voar, não pode navegar, eles deixam você ir numa ilhazinha que tem lá perto, que chama Deception Island, imagina, tipo, né, a ilha da decepção. E é assim, tudo na nossa cara, entendeu? É comédia agora, né? Comédia e vamos estudar, né? Vamos focar nisso, porque isso é a coisa mais importante que tá acontecendo. Você aí que tá querendo ir pro Jogo do Brasil, que tá querendo fazer churrasco, que tá querendo comprar, fazer plástica e comprar uma bolsa da Louis Vuitton, entendeu? Para tudo, gata, porque daqui não vai sair nada, entendeu? Não vai levar nada daqui, não vai ter nada pra. Tudo vai ficar pra trás. Então, assim, vamos focar no nosso espírito, na nossa salvação, entendeu? Abrir a cabeça pra esse tipo de informação que vai começar a aparecer agora, igual chuva, se Deus quiser, que todo mundo vai começar a falar disso, entendeu? É o que eu mais quero. Venham me criticar, podem, nossa, fiquem à vontade, podem falar o que quiserem de mim, mas não ousem a falar mal de Jesus Cristo pra mim, porque aí vocês vão ver quem é que manda. Enfim, catedrais estão aí, né? Vamos mostrar uns vídeos aqui das catedrais e vocês vão ver como que não existe a menor possibilidade da gente ter feito isso, porque as catedrais, naturalmente, elas já vão quebrar a teoria da evolução, né? Porque se a gente evoluiu, se a gente, a nossa tecnologia, os nossos foguetes, a nossa vida é tão maravilhosa, nossos celulares e tudo isso, se vocês entrarem dentro de uma catedral dessa e ver a arquitetura que tem, não tem um blueprint, não tem nada, né? As fotos de lá, eu pesquisei da Praça da Sé, eu pesquisei a da Santa Terezinha, que é perto da minha casa, é pitoresco, sabe? Tipo, óbvio que é falso, entendeu? Óbvio que tudo vazio, cidades vazias, 1940, ninguém lembra, entendeu? Não tem um feriado pra falar de um lugar daquele. Imagina, a Praça da Sé. Era pra ter um feriado de uma semana pra comemorar quem construiu aquilo. E o cara tinha que ter a geração dele, né? O pai, o filho, o neto, continuou, né? O craftsmanship, aquela técnica tinha que ter sido passada de gerações, né? Evolução não é assim, você, né? Evolui. Mas aqui a gente voltou, né? De lá pra cá foi pra trás, né? E aí é o seguinte, entendeu? Vocês vão ter que olhar essas catedrais, vão ter que tentar abrir a cabeça na força, entendeu? Se Deus não te chamou ainda, começa a pedir pra ele, porque ele quer que todo mundo acorde, entendeu? E olhem pro Apocalipse 20. Olha pro Apocalipse 20, vai na Bíblia e pergunta. Agora tá todo mundo esperando Jesus voltar de cavalo branco, né? E se Jesus voltar pela água? E se o que a gente tá falando for a verdade, entendeu? Que ele não vai vir mais de cavalo branco, lá já foi. Toda aquela. E assim, ele veio, né? Ele morreu em 33 e em 90 ele voltou, entendeu? Então eles falam na história que foi a queda do Império Romano, né? O Império Romano foi, né, acabou o Império Romano, acabou as coisas. Aí começaram de novo lá do ano 1 depois de Cristo e sozinhos, né? E inventaram toda essa história e que não foi nada disso, entendeu? Jesus, ele voltou depois de 90 anos e tudo foi cumprido. E o conhecimento de Deus ficou na Terra por 1000 anos e o Satanás foi, ó, lá para baixo e ficou preso lá com ele, com o grupo dele inteiro, né? Que são milhões de anjos. Imagina, lindos, né? Que não deve ser os chifrudo e o duas cabeças, cabeça no peito, três cabeças, come gente. É os monstros de Gog e Magog, né? Mas aí já também vou ter que fazer mais isso, porque eu não quero também ficar enfiando muita coisa na cabeça agora, mas já vai vir todos esses, aguardem. E essa guerra de Gog e Magog é uma coisa muito antiga. E eles tiveram 1000 anos para planejar tudo isso, né? O mundo bola, as pirâmides do Egito também, que é uma farsa. E assim, Apocalipse 20, tá? É onde a gente tá. A era da decepção. Jesus reinou por 1000 anos maravilhosamente, querido, lindo. Ele ficava lá em Mount Zion,
no lugar que não é aberto pra gente. A gente não pode ir lá. É um lugar holy, sagrado. Ninguém vai lá, entendeu? Ninguém consegue ir. Nem esse povo aí que tá jurando que pode ir lá. Eles estão cercando, né? Eles estão tentando cercar. Mas ir lá ninguém vai, né? Igual no céu, né? Ninguém sobe, entendeu? Não tem essa. Ninguém sai, ninguém entra, entendeu? Não tem essa de. Ai, vai chegar alguém, um meteoro vai destruir a gente. Tudo mentira, esse negócio de meteoro, entendeu? Isso aí, Deus, se ele quiser destruir, ele destrói, né? Igual ele fez, né? E aí, nesse Apocalipse dos anos 90 lá, depois, quando Jesus voltou, Deus acabou com tudo, entendeu? Ele acabou com tudo. Vocês podem. Aqui nos Estados Unidos tem muitas provas disso, entendeu? De que teve as cidades derretidas. Aí vocês veem lá aquelas pedras lá de Moab, de Utah, de Sedona, que, ai, formações de milhões de anos, né? Aquilo lá eram cidades que foram derretidas pela ira de Deus que caiu do céu, o fogo de Deus caiu do céu. Então, assim, tá lá a prova, entendeu? Quer ver, vê. O Grand Canyon lá também, cheio de restrição, não pode ir. Esses dias já acharam uns túneis lá e uns indianos falando que vieram andando da Índia. Então, assim, gente, tem muito mais mistério do que a gente possa imaginar. Talvez todos os mapas estejam tudo errado. Talvez a Terra seja muito menor. Talvez a população seja muito menor do que estão falando. Bilhões, trilhões. Esses números é tudo número satanístico, não existe, entendeu? As contas de Deus, a inteligência de Deus é simples para todos entenderem. Não é, entendeu? Bilhões, que só eles têm essas máquinas para medir, só eles que sabem o que eles estão fazendo, entendeu? E a gente só tem que seguir, né? E calado, e pagando conta, e ficando velho, e ai, não presta mais pra nada, e essa pressão, e ai, tem problema, tem doença, ai, vai se tratar, vai procurar médico. As pessoas falam pra mim, ai, você precisa de médico. Médico pra quê? Me fala, pra fazer o quê com a minha cabeça? Pra tomar remédio? Entendeu? É tudo o sistema quer ferrar com a gente, entendeu? E não tem gente querendo ajudar. Entendeu? Esqueçam disso. Então, ai, a gente tem que se unir para se. Ninguém vai ajudar. É só Jesus Cristo que vai ajudar a gente, entendeu? E enfim, as catedrais, né? Vocês vão ver, procurem para procurar para saber delas e procurem saber e se interar com a Bíblia e com Deus e perguntar para ele aonde é que a gente tá, entendeu? Se vocês têm alguma dúvida. E o reinado durou 1000 anos, tá? Jesus viveu maravilhosamente lá e eles foram para outro lugar, entendeu? E o mundo ficou diferente, porque o Satanás foi solto de novo. Vocês podem pesquisar a teoria do Apocalipse da Lama, que foi depois, né? Primeiro Deus destruiu tudo, né? Antes da hora que Jesus voltou, foi tudo destruído. E o conhecimento de Deus reinou pela terra. Então, as catedrais que a gente acha que é a igreja, aquilo lá era para captar energia do éter, da atmosfera, entendeu? E a água com o éter, com sal, com a água salgada, isso tudo é. Deus é maravilhoso, entendeu? A física dele ali é limpa, é correta, entendeu? Essa bagunça, esse caos, isso aí é coisa do Satanás, né? E eles reinaram maravilhosamente e foram para esse lugar que a gente não consegue ir, né? Dizem que essa cidade ela não está visível ainda pra gente. Eu não sei se tem um outro firmamento dentro da água que dizem que essa ilha entre o Pacífico e o Japão, entre a Califórnia e o Japão, entendeu? Que tem um lugar lá também que tem uma timeline, uma time zone lá de 4 horas a menos, que ninguém sabe o que é, entendeu? Então eu quero mostrar tudo isso pra vocês, mas eu tô jogando aí o que eu posso agora e vamos com calma. E, e é isso, entendeu? Ele está para voltar novamente, porque a curta temporada de Satanás, quando ele voltou, né? Eu acredito que ou a gente tá com 1000 anos à frente, né? Eles adicionaram 1000 anos, ou tudo começou lá por volta de 1700, entendeu? Que foi quando as revoluções começaram, esse negócio da França, a liberdade, esse conto de Araque de liberdade, que é tudo que eles fazem é ritual para baixar entidade de santo, de Moloch, de Babylon, de tudo quanto é tipo de entidade que vocês imaginam, entendeu? De Baal, de todos que falam na Bíblia, tá? Porque a Bíblia não é uma fantasia, não, tá tudo escrito lá. E as catedrais também descrevem tudo perfeitamente, como é que foi feito, os templos de Salomão, do King Davi, de todos eles, entendeu? Tá tudo lá. Só basta vocês quererem olhar e ver. E quando ele foi solto do inferno, porque eles estavam lá embaixo, preso, o inferno é um lugar real e tá lá, entendeu? E eles lamearam tudo, entendeu? Subiu aquele lodo. E todas essas catedrais, se vocês olharem, elas têm umas portinhas pequenas assim embaixo, entendeu? Porque elas estão enterradas, elas foram achadas enterradas nesse lodo que eles fizeram pra cima, né?
E aí é isso. Vamos olhar para as catedrais, vamos olhar para a Bíblia e vamos perguntar para Deus quem, aonde a gente está, entendeu? E parem de reivindicar, já tampar a cabeça já logo de cara com uma informação nova e vamos começar a abrir a cabeça e tentar se unir, porque a única coisa que a gente pode fazer é se unir e pedir para Jesus ajudar. Não adianta a gente querer se unir e fazer o quê? Vai protestar? Vai protestar no Instagram? Não vai acontecer nada, entendeu? Eles vão continuar tirando uma com a sua cara, com a minha, com todas as nossas pessoas que estão acreditando e gostando deles também. Não vai achando vocês que vocês vão gostar do Satanás, que ele vai ajudar vocês. Ele ajuda, mas depois vocês vão lá pro quinto dos infernos com ele, né? É isso que vocês querem, entendeu? Ou vocês querem ficar com Jesus aqui governando, maravilhoso e do jeito que a gente foi criado para ser, né? Vamos pensar, vamos tentar absorver o máximo de informação agora, porque o tempo tá correndo. Eu tenho quase certeza que vai ser em 2030. Porque eles também falam, né, que tem a agenda de 2030, o Trump é o último presidente, então o mandato dele acaba em 2029, né? Então vamos acordar? Vamos começar a conversar sobre coisas diferentes. Vamos esquecer de Globo, de futebol, de, sabe, de se mostrar pros outros, de shape, de corpo, de criar massa magra com medo de ficar velho. Vamos parar de ter medo de ficar velho, que ninguém vai morrer de véspera, entendeu? Na verdade, seria melhor morrer agora do que participar da ira de Deus que vai ser, né? No dia que for, né? Mas a gente vai estar bonitinho, querido, guardadinho com Jesus, né? Então é isso, um ótimo dia pra vocês. Eu tô, né, esses vídeos são testes, eu tô tentando melhorar com isso. Eu também não tenho muito tempo e é isso, entendeu? Fiquem com Deus, em nome de Jesus, abençoem a todos.